Oi, gente, aqui é a Pro Bárbara, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de biossegurança. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, que é um conjunto de etapas que se inicia no momento que os resíduos eles são gerados. Daí, então, esse resíduo ele passa por vários processos até chegar ao seu destino final. Nós vamos ver detalhadamente esses processos, cada etapa desse gerenciamento e a importância de cada um. Para começar, então, o que são resíduos de serviços de saúde? São resíduos resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, como hospitais, clínicas, laboratórios, necrotérios, funerária que realizem serviços de embalsamento, tanatopraxia, drogarias e farmácias, estabelecimentos de ensino e pesquisas na área de saúde. Então, todos esses estabelecimentos geram resíduos que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio até chegar ao seu destino final. Então, é por isso que existe o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Conforme a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde ele é constituído por um conjunto de procedimentos de gestão. E esses procedimentos eles são planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e possuem o objetivo de minimizar a produção de resíduos de serviços de saúde e proporcionar àqueles resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, ele se inicia pela elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Esse plano de gerenciamento de resíduos, PGRSS, ele é um documento técnico referente ao gerenciamento de resíduos de saúde e é de responsabilidade dos estabelecimentos da área de saúde elaborar esse plano. Ele deve ser elaborado de forma compatível com as normas federais, estaduais e municipais. E ainda ele deve estar de acordo com os procedimentos institucionais de biossegurança relativos à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados. Neste documento, são estabelecidos um conjunto de procedimentos que contempla a geração dos resíduos, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final desses resíduos. Então, o objetivo principal do PGRSS é minimizar a geração de resíduos dos serviços de saúde e proporcionar aos resíduos gerados
um manejo seguro, visando a proteção dos trabalhadores envolvidos, dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, o primeiro passo para a elaboração do PGRSS é conhecer os tipos e quantidade de resíduos de saúde que aquela organização, aquele estabelecimento gera. Então, os resíduos de saúde, eles são classificados em 5 grupos, de acordo com as suas características físico-químicas. Então, nós temos aqui o grupo A, que é um grupo que possui risco biológico, o grupo B, que consiste em riscos químicos, grupo C são rejeitos radioativos, o grupo D é o lixo comum, ou seja, todos aqueles que não estão inclusos nessas outras classificações aqui, estão presentes no lixo comum, que inclui materiais recicláveis. E por último, nós temos o grupo E, que é resíduos perfuro cortante, que também possui risco biológico. Vamos ver agora detalhadamente cada um desses grupos. Então, o grupo A são resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos, como sangue e derivados do sangue, chamado de hemoderivados, fluidos orgânicos, tecidos, órgãos, entre outros. São resíduos potencialmente infectantes e devem ser manejados de forma cuidadosa para que não traga riscos à saúde do profissional responsável por esses manejos. O grupo B são resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas. Então, são drogas, por exemplo, drogas quimioterápicas, que são aquelas utilizadas no tratamento de quimioterapia, resíduos farmacêuticos, como medicamentos vencidos, restos de medicamentos, entre outros. O grupo C são rejeitos radioativos. Enquadra-se nesse grupo os materiais radioativos ou contaminados, como lítio, cobalto, que são os principais componentes de baterias. Temos também as chapas de raio-x, que também possuem material radioativo, entre outros. O grupo D são os resíduos comuns e inclui os materiais recicláveis. Então, todos os resíduos que não se encontram enquadrados nos outros grupos estão aqui nesses resíduos comuns. Papel, plástico, vidro, metal, lixo orgânico, como restos de alimentos, e outros materiais não recicláveis e os que podemos reciclar, certo? E temos o grupo E, que são resíduos perfuro-cortantes, como agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamento, entre outros. Esses resíduos perfuro-cortantes, eles têm risco biológico, por isso, eles devem estar acondicionados em embalagens com esse símbolo aqui, de resíduos de riscos biológicos. Então, como já conhecemos a classificação dos resíduos de serviços de saúde, agora nós vamos partir para
as etapas do manejo desses resíduos dentro do PGRSS. Então, esse manejo, ele é o conjunto de ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos gerados. Então, vai desde a geração desses resíduos até a sua disposição final, que é o seu destino final. Então, nós temos as seguintes etapas. Primeiro é a segregação, depois vem o acondicionamento, a identificação desses resíduos, transporte interno, armazenamento interno, tratamento dos resíduos, armazenamento externo, coleta e transporte externo, e então a disposição final desses resíduos, que é o seu destino final. Então, a primeira etapa aqui é a segregação desses resíduos, que consiste na separação dos resíduos no momento e no local de sua geração. Então, essa segregação, ela está de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, dos riscos envolvidos, certo? Então, nós temos a segunda etapa, que é o acondicionamento, depois que ocorre a separação dos resíduos gerados naquele local, ele deve ser acondicionado, ou seja, embalado em sacos ou recipientes que sejam resistentes a rupturas e vazamentos. Então, essas embalagens elas têm que estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e deve ser respeitado o limite de peso de cada saco, de cada recipiente, além de ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. E daí, então, nós temos uma outra etapa, que é a de identificação desses resíduos. Essa etapa, então, ela permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, para que o seu manejo, coleta, transporte interno e destino final, ele seja feito da forma correta, de acordo com cada tipo de resíduo. Então, é uma etapa extremamente importante e a sua identificação, ela deve ter uma visualização fácil e deve ser utilizado símbolos, cores e frases obedecendo às normas da ABNT. Então, vamos ver então o grupo A, que é de resíduos infectantes com risco biológico, como sondas, curativos, placas de cultivo, tecidos, células, restos de partes do corpo, órgãos. Então, esses resíduos devem ser descartados em lixeira revestidas com sacos brancos. Esses sacos, eles devem possuir o símbolo de risco biológico e esses símbolos, eles devem estar na cor preta. Temos o grupo B, que são os resíduos químicos, como ácido sulfúrico, formaldeído, restos de medicamentos, e eles devem ser descartados em recipientes específicos, como galões, por exemplo. E esses galões, eles devem conter o símbolo de risco químico e a discriminação daquela substância que está sendo acondicionada. O grupo B, de resíduos radioativos,
são resíduos gerados na medicina nuclear, radioterapia, como as chapas de raio-x, além de outros, como baterias que possuem componentes radioativos. Então, eles devem ser descartados em caixas blindadas internacional de radiação ionizante. Lembram desse símbolo quando a gente viu riscos físicos de radiação ionizante? Os resíduos do grupo D, que são lixos comuns, eles devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos pretos. Então, as lixeiras, elas estão separadas de acordo com o tipo de resíduos, para poder separar os resíduos que são recicláveis ou não. Então, temos aquelas lixeiras com as identificações, plástico, vidro, lixo orgânico, que faz parte da coleta seletiva. E temos o grupo E, de perfuros cortantes, agulhas, lâminas de bisturi, vidrarias, e eles devem ser descartados em coletor específico, que são essas caixinhas aqui. Elas devem ser identificadas com o símbolo internacional de risco biológico, acrescido da inscrição perfuro cortante. E esses recipientes, eles só devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade. Ou seja, o nível de preenchimento não pode ser até o topo. Então, deve-se deixar 5 centímetros de distância dos resíduos que estão dentro daquela caixa até a boca do recipiente, para que sejam evitados acidentes na hora de fechar essas embalagens. Então, depois das etapas de segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos, nós vamos então para a quarta etapa, que é o transporte interno desses resíduos. E essa etapa ela consiste no translado dos resíduos no local da sua geração até um local destinado a um armazenamento temporário desses resíduos. Então, esses resíduos, ao ser transportados internamente, eles devem estar separados de acordo com o grupo de resíduos, grupo A, B, C, e em recipientes específicos para cada grupo. Então, esses resíduos, eles são levados para um local de armazenamento temporário. Esse local, ele consiste na guarda temporária dos recipientes contendo esses resíduos já acondicionados, já embalados, e essa sala de armazenamento temporário, ela deve ser próxima aos pontos de geração desses resíduos, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento. Essa sala de armazenamento temporário, ela deve possuir pisos e paredes lisas e laváveis e que sejam resistentes ao processo de descontaminação. Além disso, na porta dessa sala deve ter uma identificação, sala de resíduos, e em relação àqueles resíduos que venham a ser coletados por períodos superior a 24 horas e que tenham fácil putrefação, como órgãos e partes do corpo. Então, esses resíduos, eles devem ser conservados sob refrigeração.
quando eles não estiverem submetidos, né, a outros métodos de conservação. Além disso, os profissionais responsáveis por esse manejo, eles devem utilizar os EPIs adequados para esse tipo de atividade. Temos então a próxima etapa, que é tratamento desses resíduos e consiste na descontaminação dos resíduos por processo de desinfecção ou esterilização por meios físicos ou químicos. Esse processo ele tem a intenção de promover a redução, eliminação ou a neutralização de agentes nocivos à saúde humana, animal ou ao meio ambiente, para que quando esses resíduos eles sejam descartados no seu destino final, eles não venham a gerar um processo de contaminação. Quando as empresas dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas, laboratório, eles não dispõem de materiais responsáveis pela descontaminação desses resíduos, como, por exemplo, o aparelho autoclave, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é utilizado para esterilizar materiais e artigos como bisturi, lâminas, e o incinerador, que faz então a queima desses resíduos. Quando as empresas não dispõem desses aparelhos, elas podem contratar uma equipe terceirizada para realizar esse tratamento. E daí então essa etapa de tratamento, ela ocorre após as etapas de coleta e armazenamento externo, onde essas empresas terceirizadas elas vão nesses locais coletar e retirar esses resíduos para realizar o tratamento e depois dar um destino final a esses resíduos. Temos aqui uma outra etapa, que é o armazenamento externo desses resíduos, e consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, que é feita por uma empresa responsável por esses serviços, e esse armazenamento externo, ele deve estar localizado em ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os veículos coletores. Então, nós temos outra etapa, que é a coleta e transporte externo, que consiste na remoção dos resíduos dos serviços de saúde do abrigo de resíduos, que é o seu armazenamento externo, até a unidade de tratamento, quando esse tratamento ainda não tiver sido feito, ou para sua disposição final, quando já tiver sido realizado o tratamento desses resíduos. Então, são utilizadas técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. Então, essas coletas e transporte externo, eles devem obedecer às normas da ABNT. E então, após a coleta e transporte externo, essas empresas, então, elas darão um destino final a esses resíduos, que consiste, então, na disposição desses resíduos no solo, em aterros sanitários, e esses aterros eles devem obedecer critérios técnicos de construção e operação e devem possuir licenciamento ambiental.
Então, essa é a última etapa do manejo dos resíduos dos serviços de saúde, e todas essas etapas são extremamente importantes para que a preservação da saúde e do meio ambiente sejam respeitadas. Então, esse é o objetivo maior desse programa de gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida, vocês anotam para que a gente possa tirar essas dúvidas na nossa aula presencial, ou vocês podem me enviar mensagem por e-mail, por WhatsApp. E eu estarei sempre pronta para esclarecer o que for necessário, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.